Como se preparar para ter filhos? Eu tenho certeza que esse podcast aqui vai edificar a sua vida de alguma forma. Eu tenho certeza que você deve estar se preparando, já deve ter assistido um monte de coisa, ou não. Você quer se preparar para ter filhos, você é recém-casado, que nem ontem. Ontem eu e a Gabriela, a gente saiu ontem à noite e nós falamos com uns amigos nossos que vão se casar e querem ter filhos. Inclusive, Gibas, meu querido, se você for ter filho, acredite, esse podcast aqui serve para você. E para você também que quer se preparar para ter filho, pode ter certeza que vai valer a pena. Hoje, para você ter uma noção, vamos falar que é o segundo podcast de Samuel, que tá ali mamando e tá chorando. É o Skin the Game, sabe aquele negócio de sem teoria e 100% prática? É isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai falar algumas sacadas boas, algo que a gente pode ensinar, algo que valeu a pena, algo que fez sentido pra nós. E aí, caso precise parar, você sabe que às vezes tem uma criança ali chorando, aí precisa sair, trocar uma fralda, dar de mamar. Inclusive... Incomodados. É rotina, né? Inclusive, rotina, já começamos por aí. Bom, então, pra eu apresentar aqui, tá a minha digníssima e linda esposa, Gabriela. Hello! Já não é a primeira vez, então vocês já me conhecem? Exatamente, esse é o jeito típico da Gabriela de se apresentar. Eu, gente, eu sou a Gabriela, eu tô aqui. Hoje é o primeiro podcast de Samuel, né? Com ele assim, né? Com ele nascido né? É. Primeiro eu tava com acho que 8 meses. Tava com quanto tempo? Uns 8 meses de gestação, agora ele nascido. Agora ele está com 10 meses mais um. Agora a gente vai contar a nossa experiência de como foi e como está sendo e como você pode se preparar para ter o seu filho. Exatamente. Bom, e por onde que a gente poderia começar então? Vamos começar pelo princípio, né? No começo da gestação. É, verdade. Pode começar se você quiser. Então, eu, na verdade, optei por uma gestação mais saudável, né? Fiz exercício toda a gestação, comi comida saudável. Então, hoje o Samuel praticamente não tem cólica. De vez em quando dá uma coliquinha, porque é o intestino dele que está sendo amadurecido. Inclusive, agora ele acabou de fazer um cocôzinho, então ele está incomodadíssimo com a fralda dele. Caso precisar sair, só dá um toque, tá? Ok, acho que é bom eu ir trocar a fralda dele, senão ele não vai ficar quieto. É. Então você continua. Não, deixa comigo. Quer a bolsa? Sim, eu vou pegar. Perfeito. Vou ver se acho um cantinho pra trocar a fraldinha dele. Tá. Se precisar de alguma coisa, só dá um toque. Enquanto isso, a gente vai tocando aqui, vai trocar uma ideia. Bom, eu acredito que a gente poderia começar falando de como que a gente quando que a gente decidiu ter filhos, né? Eu e a Gabriela, a gente já tem 8 anos juntos e a gente tem 6 anos de casado, né? Então a gente levou um tempinho até ter filhos. A gente decidiu se preparar e se programar para ter filhos, até porque quem quer ter 6 filhos, né? Então não pode ser assim do nada. Então a gente se planejou. Então a gente pode começar, eu acredito, falando de como que a gente fez para ter o Samuel. Como que a gente fez os exames, o que foi necessário ser feito. Então, eu vou começar aqui contando uma das coisas que eu senti no meu coração já faz um tempo já de gravar isso aqui, de um vídeo pro YouTube, falando de como que a gente decidiu ter o Samuel, né? Quais foram os processos, o que foi necessário pra gente ter ele. Tem muita gente que pensa, mas é só fazer. Vai nessa. Eu vou te contar algumas coisas aqui pra, vamos falar assim, fortificar a sua fé, pode ser? Se você não for uma pessoa religiosa, eu tenho certeza que isso aqui já vai edificar a sua vida e vai fortalecer você também. Você que pensa em ter filhos, você que ainda não tem, você que quer ter mais. Agora você que achou um absurdo, meu Deus, 6 filhos, tadinha da Gabriela. Mas essa foi uma decisão nossa que a gente tomou. Então pode ter certeza que isso vai realmente edificar a sua vida. E como que começou tudo isso, né? 2022, nós tomamos a decisão de ter filhos. De vir um 01 da família aí. E a gente começou a se preparar. Ia em consulta, ia em médico. E depois de 5 meses, se eu não me engano, da gente tentando ter filhos, a Gabriela começou a suspeitar de algumas coisas. No sentido de, poxa, será que eu posso ter filho? Será que o problema está em mim? O que precisa ser feito? Tem que tomar remédio? Tem que ir em consulta? Então, durante os 5 meses ali, a gente tinha pelo menos uma vez, uma consulta no mês ali para indicar ao médico aquilo que deve ser feito. E o interessante, antes de eu começar a dizer, é falar que não siga isso aqui, a regra que eu estou dizendo. Sempre é bom verificar um médico, sempre é bom ir a consultas para você tirar as suas dúvidas. Aqui a gente não vamos tirar algumas dúvidas, mas nós vamos dizer o que a gente fez para coisas que ajudou a gente, entendeu? Então, durante 5 meses aí, a Gabriela até se sentiu um pouco triste, ela se sentiu assim,
no sentido de dúvida, bastante dela com ela mesmo. E o Caio tossiu ali, obrigado, Caio. O Caio é o nosso produtor ali, ó, o cara das câmeras, né, Caio? É isso aí. Então, o que aconteceu? Depois de 5 meses, a Gabriela pensou comigo, né? Ranulfo, será que pode ser que seja alguma coisa com você? Pode ser que seja alguma coisa comigo? Vamos aprofundar-nos nas nossas consultas, no médico? Vamos fazer isso em conjunto? E aí a gente topou. A gente não, né? Eu topei, né? Porque até então eu achava que não tinha nada comigo. Até com ela foi fazer uma ultrassom e ela descobriu que tinha... Eu sempre esqueço esse nome, mas eu vou lembrar. Ovário policístico. Então 50% do útero dela já estava comprometido. 50% do útero já estava comprometido. E aí, beleza. Aí a médica foi passando alguns remédios pra ela, chegou a minha vez, né? Falei, acho que comigo não tem nada. Fui no médico. E aí o doutor lá, o urologista, ele olhou e falou assim, bom, pelo que você está me dizendo aqui, ele olhou, claro, você tem que ficar lá, vamos dizer assim, não sei se o YouTube vai legalizar isso que eu vou falar aqui, mas você tem que ficar despido, pronto, uma palavra boa, você tem que ficar despido, o médico vai lá, ele olha você, olha o seu saco escrotal, e aí ele falou, bom, olhando aparentemente não tem nada, como que a gente faz para ter certeza? Fazendo uma ultrassom, não sei se é esse o nome que fala, quando é pra... Bom, enfim, é esse o nome, né, Caio? Obrigado, Caio, tá vendo como é bom você andar com pessoas que têm entendimento? E aí eu fui lá, marquei a minha ultrassom e na ultrassom, bom, saiu o resultado e eu levei, voltei no doutor lá, urologista. E aí ele olhou e falou assim, bom, o que eu consigo concluir olhando aqui a sua ultrassom do seu saco escrotal, é possível concluir que você tem varicocele. E aí o Ranulfo, o que é varicocele? Nem sabia o que era isso. Varicocele são varizes no saco escrotal. Pô, a gente tá bem maduro trocando essa ideia aqui, então eu acredito que você que tem interesse de ter filhos vai entender e talvez até você esteja passando por essa situação. E eu falei, pô, e como que trata isso, doutor? Como que funciona? O que é isso? Ele falou, é como se fosse uma variz no saco escrotal e isso mata pelo menos de 30% a 60% dos espermatozoides. Então, ou seja, de 30% a 60% já sai comprometido, ou seja, morto. E aí na minha cabeça eu pensei, cara, como assim? A gente tentando ter filho e agora 50% da minha esposa e de 30% a 60% já sai morto? Pronto. Aí ficou muito difícil agora, né? E ele falou, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos marcar uma consulta com o doutor que pode fazer a sua cirurgia. Só que antes de fazer a cirurgia, pra gente ter a certeza, vamos marcar uma consulta antes. Pra ele olhar os seus exames, aí eu vou explicar pra ele, eu vou falar pra ele. Isso o urologista falando pra mim. Eu falei, sem problema, vamos marcar essa consulta aí. E aí ele falou assim, ó, vamos deixar pré-agendado a sua cirurgia. Só que uma semana antes você vai fazer o exame lá com ele, vai ver se realmente é necessário. Sem problema. Mas, pra gente que é cristão, né? E acredita muito na nossa fé, e aí eu decidi fazer um jejum de 3 dias. E normalmente os meus jejuns, ele tem um propósito. Inclusive, eu acredito que a gente vai poder aprofundar muito mais nesse assunto quando eu chamar o Pastor Fred. Pastor Fred, um recado pro senhor. Tá me devendo um podcast. Que a gente vai falar sobre psicologia e cristianismo. Esse é um assunto que ele domina. E aí eu tava falando sobre fé, né? E aí eu entrei no jejum de 3 dias. 3 dias ali, sem água, sem comida. Não aconselho você fazer isso se você não tiver um assunto aprofundado. Um cara que é referência pra mim é o pastor Luciano Subirá. Ele é um cara que fala muito mais aprofundado sobre esses assuntos. E aí eu tendo o conhecimento, porque eu sou um cara que eu estudo muito, assim, ó. Mas estudo muito. Mas com força, assim, ó. E aí eu decidi fazer esse jejum de 3 dias, né? Eu falei, pai, se for da sua vontade, isso realmente vai acontecer. Porque eu tenho certeza que o primeiro ministério da vida de um homem é uma família. Constituir uma família não é fácil, mas também não é algo mirabolante, desafiador, entendeu? E aí eu fiz esse jejum de 3 dias. Isso era isso era terça, quarta e quinta-feira, os 3 dias. Fiz o meu jejum, na quinta-feira entreguei o meu jejum. E aí a minha consulta era na segunda-feira da outra semana. Só que daí quando eu terminei meu jejum na quinta-feira, aí eu, sei lá, eu sinto no meu coração que toda vez que eu termino o jejum acontece uma coisa boa. Quando eu fiz esse jejum aconteceu uma coisa boa. Na quinta-feira eu terminei meu jejum. Na sexta-feira, isso era terminando a semana. Na sexta-feira, eu sempre levanto, na maioria das vezes, quer dizer, antes da Gabriela ter Samuel, né? Eu levantava mais cedo. E aí nesse dia eu levantei mais cedo e fiquei na cozinha mexendo no celular até que a Gabi, por livre e espontânea vontade, levantou, foi pro banheiro, trancou a porta.
Nisso que ela trancou a porta, eu que tava na sala mexendo no celular, né, vendo algumas coisas, eu pensei comigo, a Gabriela saiu do quarto, entrou pro banheiro, trancou a porta. Ela nunca faz isso logo de manhã quando ela acorda. Não que ela use o banheiro de porta aberta, né, mas naquele dia ela trancou. E eu estranhei, eu falei, aí, tô contando a parte do teste que a gente fez aqui. Chegou a nossa queridinha amada, acho que você vai passar a cabeça na frente da câmera. Pode passar, não tem problema não. Desculpa, edição. Só que daí chegou na sexta-feira de manhã, a Gabriela abriu a porta ali, abriu a porta, entrou pra dentro do banheiro e fez o teste. Sem contar pra ninguém. Sem contar pra ninguém, nem eu sabia que ela tinha comprado o teste. Falei por livre e espontânea vontade. Olha aí, que coisa mais linda, meu Deus do céu, essa criança. É um bebê que está bebê, né? Na sexta-feira de manhã, a Gabriela entrou pra dentro do banheiro. Das montanhas, tudo? Não, essa parte eu não contei, a gente já chega lá. Tá. Tá? Tá bom. Aí, a Gabriela fez o teste. Aquele de potinho que você faz xixi pra ver se o HCG tá alto. E aí ela fez. E aí eu lembro que eu tava sentado na cadeira da cozinha. Não, tava de pé. Você tava de pé. Tava de pé, né? Mexendo no celular. E aí a Gabi destrancou a porta do banheiro, abriu assim. Amor, tô grávida. Qual que foi a sua reação, Gabi? Ah, a minha é normal, agora do Anu. Eu tinha acabado de finalizar meu jejum, então assim, eu tava crente que eu falei, pai, eu sou pai de multidões. Falando com Deus, né? Pô, libera a nossa geração aí, acredita que se for o momento certo vai acontecer. Na sexta-feira de manhã ela fez o teste. Ó, que choro mais gostoso que eu tenho desse cara. O significado que eu dei pro choro dele foi quando ele nasceu. Né? Samuca. Lindão. Amor, tô grávida. Aí eu parei assim. Tá grávida? Foi a conta de eu puxar a cadeira assim, ó. Sentei na cadeira. Minhas pernas começou a tremer. Lembra? Lembro. Minhas pernas começou a tremer. Eu baixei a cabeça assim, ó. E eu lembro que eu coloquei a mão assim e falei, poxa, pai, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Eu sabia que o momento certo ia chegar. Eu sabia que as coisas iam acontecer no seu tempo. E aí, aquele momento com Deus de intimidade ali, pô, trocando uma ideia com Deus, agradecendo ele, levantei da cadeira, fui até o banheiro, a Gabriela tava sentada no vaso ainda. E aí, abraçando, a gente trocou uma ideia. Você lembra? Você chorou? Eu não. Não, né? Mas eu chorei porque, assim, era um ato de fé, entendeu? Sim. E aí, no mesmo dia, a gente falou, bom, agora vamos marcar o exame de sangue pra gente saber se você realmente tá grávida, né? Aí, no mesmo dia, a gente foi marcar as consultas, ligou, marcou as consultas, era o teste de HCG, né? De sangue. Aí deu super grávida. Deu tipo assim, ó, hiper mega, se eu não me engano, deu quantos de HCG? Deu 2000, alguma coisinha. É, deu muito alto o teste de HCG no sangue. Só que daí, quando a Gabriela foi fazer o exame no mesmo dia de sangue, quando saiu o resultado, a doutora falou assim, olha, você tá grávida, o HCG tá alto e grávida com força. Você já tava de quantas semanas? 6 semanas. 6 semanas, né? E um dia. 6 semanas e um dia. Exato, 6 semanas e um dia. Só que eu não tava acreditando ainda. E ainda tava descrente. Aí, vou dar uma pausa nessa história que eu tô contando e vou terminar a do doutor. Isso daí já foi quando a gente descobriu na sexta-feira. E a minha consulta era na segunda, antes da cirurgia. Na sexta-feira a gente fez os exames de teste de HCG e tal, descobriu que o HCG tava alto, a Gabriela já tava de 6 semanas. Na segunda-feira eu ia levar o ultrassom, ou seja, o exame que eu tinha feito pro doutor antes de fazer a cirurgia. E aí o que acontece? Chegou na segunda-feira, cheguei lá na consulta pra falar com o doutor. Muito louco, levei os ultrassom pra ele, apresentei e falei, ó, doutor, tá aqui o ultrassom e tal. Ele olhou assim o ultrassom, falou, olhando pelos exames aqui, você realmente tem varicocele e a gente vai precisar fazer uma cirurgia e vai ser... E ele mostrando assim pra mim na ultrassom, né? Eu assim, aham. E a gente vai fazer uma cirurgia aqui porque é um corte e não leva muito tempo, no máximo aí 45 minutos a gente acaba a cirurgia, a recuperação é rápida. Aí ele terminou assim e falou, bom, vamos marcar a cirurgia agora, né? Que ela já tá agendada, vamos confirmar. E aí eu falei, peraí, doutor, antes de eu terminar, a minha esposa tá grávida. Aí ele, com os exames assim na mão, né? Todo sério, né? Aí ele olhou assim pro exame, olhou pra mim, olhou pro exame, olhou pra mim. Ele falou, você acredita em Deus? Eu falei, doutora, minha vida é guiada por esse cara aí, eu modelo ele em tudo. Aí ele olhou assim, nesse caso aqui, não tem o que fazer, né? Vamos agendar a nossa próxima consulta pra daqui 6 meses e vamos acompanhar pra ver como que tá isso aí. Parabéns, pai. Você é um papai fresco, né? E aí, quando eu falei pra ele, ele falou, bom, se ela tá grávida, não tem o que fazer, tá grávida. Aí eu fiquei muito feliz. E, eu sou assim, ó, sou
intenso, né? Tem umas coisas que é muito bom de ser intenso. Então tudo é qualidade e defeito. Então a qualidade de ser intenso é que você vive cada momento como único. E aí a gente descobriu que a Gabi estava grávida. Você falou do meu ovário policístico? Falei. Mas antes de descobrir que eu tava grávida, a gente tinha feito trilha, subiu montanha, Tinha feito peso, trilha. deu 2 hematomas, mas curou rapidinho. Na placenta, Deus, né? Curou rapidinho, graças a Deus. E esse carinha veio ao mundo. Dizem que os primeiros 3 meses, né, normalmente é o mais importante pro bebê, se firmar dentro da bolsa, que é quando tá formando, tudo ali. Nas primeiras 6 semanas a gente já tinha feito trilha pro meio do mato. Já tinha subido montanha, lembra com o Zé que a gente subiu lá aquela montanha de Minas Gerais? Pra gente ver. Nossa, era muito lindo o lugar onde a gente foi ver. Mas era muito alto mesmo. E, pô, faz um esforço danado. E, nossa. Carregando peso, 20 quilos. A Gabi carregou peso, porque assim, a gente tem o costume de acampar. E conforto pesa. Então, quando a gente vai acampar, a gente carrega, pô, tem ali a mochila, tem os materiais que a gente usa, tem colchonete, tem barraca. Então, a gente... Água. Pesa, gente. Conforto pesa, é uma frase que a gente dizia no exército, né? Conforto pesa. Então, assim, a gente ficou, não vamos dizer com medo, mas a gente ficou, assim, receoso de coisas que a gente tinha passado. De caramba, será que isso pode implicar? E aí a doutora foi falando algumas coisas de como a gente poderia se precaver. Ela indicou pra mim... antes da Gabi ter filho, né, antes dela engravidar, indicou para eu tomar ácido fólico, que é uma das coisas que pode melhorar a qualidade da placenta e também dos espermatozoides. Indicou para Gabriela o ácido fólico. Então, assim, são experiências que a gente vai contando, que são coisas que são detalhes. Às vezes você não sabe de alguma coisa, que nem... A gente não sabia a diferença de fator RH e tipagem sanguínea. É uma coisa bem simples, porém algumas pessoas não sabem. O que é fator RH? O fator RH é se é positivo ou negativo. E o que é a tipagem sanguínea? É A, B, AB, O. Então as letras são a tipagem sanguínea e o fator RH é positivo ou negativo. Se do seu marido ou da sua esposa for incompatível, isso pode aumentar não vou dizer que probabilidade de doenças, né? Mas... tem que tomar até vacina. É uma probabilidade de doença, sim. É probabilidade de doença? Tem que tomar vacina, a gestante tem que tomar vacina, mas a gente tem o mesmo tipagem e o mesmo fator. Então a gente deu super certo, tanto que o amarelão, como eu tenho o mesmo tipagem do Samuel, então, tipo assim, é muito difícil acontecer algum tipo de doença. Ô, bebê! Algum tipo de doença. Como a bilirrubina, como outros tipos de doença, porque eu só amamento eu só dou TT só. Ele só quer TT. Graças a Deus. Tem bastante TT. Tem bastante TT. Então, o que a gente pode concluir disso? Existe toda uma preparação, que nem eu tive um mentorado numa das minhas sessões de mentoria, que eu sou mentor de negócios, e aí o meu mentorado ele trouxe um objetivo, na verdade foi um desafio para ele, né, porque ele e a esposa dele, eles já têm acima de 35 anos, eu não faço a mínima ideia de quanto a idade que eles têm, mas eles têm acima de 35 anos, ele falou assim, Ranulfo, a gente quer ter filhos, eu já tô agora bem estabilizado financeiramente, a minha esposa também, então a gente queria se preparar para ter filhos, foi daí que surgiu a ideia da gente fazer esse podcast. Só que daí ele falou o seguinte, a gente tá acima do peso, a nossa alimentação não tá boa, a nossa saúde não tá boa, então a gente... Oh, meu Deus! É muito bonitão esse cara, chorando ainda fica mais lindo. E aí ele trouxe isso durante a mentoria. E aí eu disse algumas coisas que eu tinha passado, que ajudou ele principalmente. Só que não tem como eles quererem ter filhos sem antes cuidar da saúde. Então isso levaria ali o período de 1 ano. E eu não sei se você sabe, mas o que impossibilita as mulheres de terem filhos depois dos 35 anos? É que a mulher produz 1 óvulo por mês. Então, em 1 ano, na sua jovialidade, a mulher ela produz 12 óvulos. Então, quanto, vamos dizer assim, mais idosa, quanto mais velha a mulher fica, menor... mais idosa. Não, isso aí não pode falar mais idosa, não. Desculpa quem se ofendeu, mas ó, é um aprendizado, entendeu? Quanto mais mais madura. Isso, vamos falar assim, né? Mais madura. Quanto mais madura uma mulher fica, menor é a produção de óvulos. Então isso dificulta de ser fecundado por um espermatozoide, dificulta a gravidez.
Sem falar que pode ocasionar outros problemas. Ah, mas isso não é um impedimento, né? Porque tem... Não é um impedimento, né? Mas é pra... mais difícil. Título de informação. Sim. Entendeu? E aí, uma das coisas que a gente conseguiu trabalhar durante a nossa mentoria é a saúde dele, de se preparar, a alimentação, para depois eles começarem a ter filhos. A gente falou aqui sobre idade, mas a gente estava lendo uma matéria há pouco tempo atrás de uma mulher que tinha 64 anos. 64 anos, teve o primeiro filho de parto normal com 64 anos. Então assim, tô velha demais, né? Que nem a gente ouviu semana passada. Uma conhecida nossa falou assim, eu acho que eu tô velha demais pra ter filho. Ela tem quantos anos? 35. 35 anos. Ela, eu tô velha demais. E eu perguntei, mas comparado ao quê? É porque eu acho que eu deveria ter tido antes. Não, calma. Você não tá velha demais, nem apressada, nem atrasada. Você tá no tempo certo. Então, isso foi uma das coisas que a gente se preparou, né? Eu não sei se você me acompanha no Instagram. Lá no Instagram tem toda a nossa trajetória de como que a gente fez pra, principalmente como casal, aumentar a probabilidade de ter o parto normal. A Gabriela sempre foi adéqua ao parto normal. E dizem que dói muito, né? E acho que tem bastante... E dói muito, mas tipo assim, aquela ênfase, e dói. Mas a gente fez algumas coisas durante o processo de gestação, até a Gabi ter o parto normal. Quais foram eles, Gabi? Diz aí pra gente, que eu acho que eu tô falando demais. Primeira Posso coisa... beber sua água? Não. Não? Pode, então vou pegar pode, obrigado. pode sim. Primeira coisa, na verdade, é alimentação saudável. Gente, é importante. As mulheres gestantes, né, falam assim, vou chutar o pau da barraca porque tô grávida, não tem importância eu engordar, que não sei o que, que não sei o que. Realidade é você, se você tiver uma alimentação saudável, você vai engordar só o peso da criança. Eu engordei só 9 quilos, que foi só o peso do Samuel, a água, tinha bastante água, calma que eu vou chegar tinha muito, vou chegar nessa parte. Alimentação saudável é importante, sim, é importantíssimo você ter uma alimentação saudável. Também, exercício físico, não indico no começo da gestação, né, porque são os primeiros 3 meses, você não pode fazer esforço, não pode, pelo menos no caso dos hematomas, não podia fazer esforço, não podia me esforçar muito. Então, carregar peso, exato. Então, já foi avisado que tudo que a gente tá dizendo aqui são coisas que a gente passou. Vale sempre ressaltar que a pessoa precisa ver com o médico dela, com a ginecologista, né? Então pode continuar. Exatamente, por isso que eu falei, né? O meu caso, os 3 primeiros meses, que eu tenho certeza que a maioria é assim, não pode fazer esforço, porque o bebê ainda estava se firmando no útero, né? Então ele precisa ter essa... Eita, botou. Precisa se afirmar no útero. Depois disso, eu continuei trabalhando, né, no meu trabalho, comecei a fazer exercício, andava bastante, caminhava. O exercício, gente, não é aquela coisa que você vai pra academia puxar ferro. Crossfit, não. Nada contra quem faça. Não é isso. Tem mulher que consegue, né? Tem mulher que já tem esse preparamento antes da gestação, conforme você engravida. Exato, a vida continua normal, você pode continuar fazendo exercício, com orientação médica, pelo amor de Deus. Aí eu caminhava, fazia exercícios leves, fazia agachamento. Quando estava chegando próximo a ter, ele fez exatamente 40 semanas, ele nasceu. No mesmo dia, ele fazia 40 semanas no dia 26, ele nasceu no dia 26 de fevereiro. E aí, um dia antes, na sexta-feira, eu tinha caminhado 6 quilômetros de noite. De manhã, tinha caminhado 6 também, né? Foi. Quase 6 km. Foi 6,5, 6 alguma coisinha assim no sábado de manhã que a gente caminhou. E toda vez que vinha contração de treinamento, eu fazia posição de cócoras, eu fazia agachamento. Que é os famosos pródromos, que eu aprendi a falar essa palavra. Exato. E aí eu fui no mesmo dia, né? No sábado, fui pro hospital, tava com contração de 5 minutos. Cheguei no hospital, eu já vou contar já da história do nascimento do Samuel. Cheguei no hospital, o médico me avaliou com exame de toque, ele falou assim, olha, não tem nenhuma dilatação, então provavelmente não nasce hoje, mas vamos fazer um exame de cardiotoco para ver como que tá o coração do seu neném. Falei, ok, vamos fazer o exame de cardiotoco. Eu achei que ele vinha por causa da contração que estava vindo. Não era uma contração, já era uma contração um pouquinho mais forte, mas era aquelas contração ainda de treinamento. Vou com calma, porque realmente eu achei que era essa dor, tá, gente? Eu achei que era essa dor, era no nível
hard. Parto, Aí eu até falei, nossa, mas será que é só isso, né? Porque assim, dói. Mas eu achei que, tipo, dava pra aguentar tranquilo essa dor ainda. Falei, ok. Aí o médico fez o cardiotoco deitadinha na salinha, meu marido não podia estar, né? Você foi comprar comida pra mim, inclusive. Antes da Gabi de entrar na consulta, antes dela entrar na consulta, de fazer o exame de toque e tal, né? Ela falou assim, amor, tô com fome. Aí eu pensei na minha cabeça, bom, ela foi fazer o exame de toque, até então eu entrei junto, né? E aí depois ela saiu, troquei uma ideia com o doutor, né? O doutor falou, não vem hoje, pode ficar tranquilo, o colo do útero tá fechado. Aí eu perguntei pra ele, mas pode vir a qualquer momento, né? Aí ele fez assim, pode vir a qualquer momento. Aí ele falou, tá bom, pai, o senhor consegue esperar lá fora, a gente vai fazer o exame de cardiotoco na Gabi aqui. E aí eu saí lá pra fora e eu pensei comigo, pô, a Gabi vai sair da consulta, como não vai vir hoje, vou pegar uma coisa do mercado, que fica 5 minutinhos da maternidade de Campinas, né? Andando até. 5 minutinhos, é coisa rápida. Pensei comigo, né? Vou lá comprar alguma coisa pra comer, porque daí assim que ela sair da consulta, ela come e a gente vai pra casa, tá de boa. A gente saiu de casa assim, não pensando que vai nascer hoje, mas a gente pensou do tipo, vai que a gente volte, não tem problema, vamos lá só pra ver, né? Sim. Nisso que a Gabi entrou pra salinha pra fazer a cardiotoco. Eu cheguei na salinha, fazendo cardiotoco, o enfermeiro colocou eu lá na maca, falou assim, mãezinha, fica aqui uns 20 minutinhos, depois eu volto, tá bom? Beleza. Aí eu senti um líquido escorrendo na minha perna, deitada de ladinho. Eu falei, olha, não deve ser sangue, porque tá vindo bastante líquido. Eu acho que estourou minha bolsa, pensei comigo. Aí eu chamei o enfermeiro, falei, enfermeiro, então, eu acho que estourou minha bolsa. Ele, calma, mãezinha, calma. Eu nem tava desesperada, eu não tava nem... Calma, mãezinha, vamos ficar de pé. Quando eu levantei, gente... Foi parecendo uma cachoeira. Mas é muita água. Eu não sabia que era tanta água assim. E a ginecologista obstetra, quando olhou o ultrassom, falou assim, que bom, né, mãe? Você tem bastante líquido amniótico, né? Lembra? Antes ela falou, verdade. Aí eu peguei e foi trocar, foi me internar. Calma aí que o meu bebê está incomodadíssimo, porque tá fora da rotina dele. Foi me internar, fui fazer o exame de novo, ele falou assim, olha, a gente vai te internar porque, bom, estourou a bolsa, você tá entrando em trabalho de parto, só que não tem nenhuma dilatação. Detalhe, meu útero é bem alto, por isso que ele ficou 40 semanas exatas, né? Aí, não tinha nenhuma dilatação. Enquanto isso, o enfermeiro caçando meu marido. E eu aonde? No mercado comprando coisa pra Gabi comer, afinal de contas ela tava com fome. Aí encontrou meu marido, ele fez... Cheguei, o enfermeiro desesperado. Você que é acompanhante da Gabriela, estourou a bolsa, vem aqui, pai. E eu, tá, vamos lá, com a sacola de mercado, ele falou, com coisa de comer, né? Ele falou, ó, só não mostra isso pra ela, porque ela não pode comer, vai entrar em trabalho de parto, e será que horas da noite? Às 7, né, que eu me internei? Não, isso já era umas... Isso, era umas 7 alguma coisinha. Chegou 4 horas na maternidade, né? E foi internar umas 7. Isso. E a bolsa estourou 7 horas. Aí, até, tipo, ele foi lá fazer a ficha de internação e eu tive que ir pro quarto. Peguei as roupas dela, tudo molhado. Quantos lençol deu de água? 3 lençol, mas não é lençolzinho, é lençol king size. 3 encharcado de água. Encharcado, gente, é impressionante quanta água que você carrega ali junto com o bebezinho. É legal a gente contar uma coisa que é interessante, a gente não falou. Quando eu entrei na sala, que o enfermeiro me chamou, avisando que a bolsa da Gabriela tinha estourado, a hora que eu entrei na sala, né, onde ela tava, assim, ela tava com um olhar de desespero, tipo, meu Deus, cadê meu marido? A hora que eu cheguei, e aí ela falou assim, amor, minha bolsa estourou. E eu falei, tá, calma, eu cheguei, eu tô aqui. Aí, tipo assim, ela fez... Lembra? Tipo, antes do enfermeiro me chegar, porque ele já tinha ido atrás de mim 3 vezes... A única coisa que você respondia quando o enfermeiro perguntava é, mãezinha, você precisa de alguma coisa? O que você respondia? Eu quero meu marido. Eu quero meu marido. Então, assim... É porque é um momento que, na verdade, você tá vulnerável, né? A mulher, não sei quem já teve bebezinho, é um momento que você tá vulnerável, é um momento que você quer ter aquela companhia com você, aquela companhia que você confia, né? Tanto que quando ele foi fazer a ficha, eu subi no quarto e isso demorou, tipo, uma meia hora. E eu já tava, meu Deus, quero meu marido. Quero meu marido aqui, porque eu já tava sentindo dor, né? Tava sentindo bastante dor. Não é, eu achei, gente, que era essa dor. Calma, eu achei que era essa dor. Até quando ele chegou no quarto, eu abracei meu marido. Ai, obrigado, você tá aqui. E... Por isso que é interessante falar sobre falar eu não sou muito chorona, mas eu agradeci muito, assim, né? Tanto que quando o Samuel nasceu, nós dois não choramos, porque a gente tava preparado. Outra coisa que é importante, gente, quando você vai se preparar para ter filho,
é diferente quando você tem aquela notícia surpresa. Ok, eu entendo. Mas quando você vai se preparar para ter filho, mãezinhas, né? Fala mãezinhas. Começa a preparar seu psicológico. Prepare seu psicológico para você não ter ansiedade na gestação, para você não ter ansiedade na hora do parto, não ter essa ansiedade e não transmitir isso na hora de amamentação também. Porque se você fica ansiosa, o seu leite não desce. É tudo esse trabalho. Então, psicologicamente, gente, trabalhe seu psicológico, trabalhe seu interior. Tem gente que planeja 1 ano, né? Geralmente o certo é planejar mais ou menos 1 ano antes de ter a gestação, porque daí você toma o ácido fólico, você faz o preparamento físico, porque é importante você ter uma saúde já estável, já uma alimentação boa, né? Sim. Já vai preparando com a sua médica, vai já numa médica, né, ginecologista, um homem, mas que seja já obstetra, para eles conseguir te orientar melhor, né, porque eles são já especialidade deles. Tudo isso é importantíssimo. Então, na minha gestação, eu não tive ansiedade nenhuma, de nenhuma forma. Todo mundo perguntava, mas você não tá ansiosa para ver seu filho? De verdade, não vinha o sentimento de ansiedade. Eu tava feliz por estar grávida, feliz por Deus estar me concedendo aquele momento, porque foi um momento que eu queria muito, tanto que eu tenho até testemunho, né? O Ranulfo já contou o testemunho. Então, foi um momento muito importante para mim, mas eu não estava aquela ansiedade de ter com 37 semanas. Eu fui fazer a bolsa do Samuel, já tava 39 semanas, todo mundo... O quarto do Samuel ficou pronto, acho que eu tava quase 38 também. Então, tudo isso é você se preparar psicologicamente para ter o filho, isso é importantíssimo. O meu leite desceu exatamente na hora que ele nasceu e na hora que ele colocou a boca, meu leite estava descendo e tinha bastante colostro, graças a Deus. Tudo por causa que a gente prepara o psicológico para isso. Então, quando ele chegou no quarto, eu tava com aquelas contrações ritmadas de 5 a 4 minutos. Aí a enfermeira chegou nesse momento, já tava com 3 centímetros de dilatação. A enfermeira chegou, fez o toque, 3 centímetros. Beleza. Nossa, 3 centímetros, vai rápido, né? Vai nascer rápido. Internou. Nasceu rápido não, gente. Foi nascer 7 horas da manhã. Ah, é legal também falar que tem muita gente que não sabe, né? Tem muita gente que fala assim, ai, mas nossa, esse bebê é tão estressado. O que acontece? Durante a gestação, por que é interessante a mãe às vezes não ter ansiedade, não passar por estresse? Porque o estresse produz um hormônio chamado cortisol. E o cordão umbilical está ligado diretamente aos hormônios que a mãe passa para o bebê. Então, se a mãe passa muito estresse, o cortisol é liberado no cordão umbilical e a criança recebe também esse cortisol. Então, às vezes a criança nasce estressada, às vezes a criança... Isso implica também na formação do estômago da criança. Por isso que às vezes crianças têm... como que chama? Cólica. Por isso que às vezes a criança tem cólica. Então, assim, toda essa preparação são detalhes que a gente foi estudando. E pergunta, encontra o médico, e outra pessoa que sabe. E, assim, são detalhes. Detalhe, gente, não escuta palpite, tá? É. Alguns conselhos são importantes, né? Alguns conselhos de pessoas que já passaram, mas vamos supor, gente que passou só por cesárea. Só a cesárea. Ela vai te orientar a passar por cesárea também. Entendeu? Ela vai querer de toda forma que você passe por cesárea. Não escute cesárea. Quem te indicou o parto normal? Só minha avó. Por quê? Porque ela passou tanto pela cesárea quanto pelo parto normal. Então ela falou, não, o parto normal é bem melhor. Minha tia também, minha tia Célia. Sim. Tanto cesárea quanto parto normal. Escuta esses conselhos. De verdade, o parto normal dói. Não vou mentir pra você, dói. Mas assim, tem um parceiro que vai te ajudar. Se não, o seu parceiro não for bom pra te ajudar, pelo menos a sua mãe. Porque a gente viu isso na maternidade, né? Lembra? Sim. Tinha mulher que tava pedindo pro marido ir embora pra mãe entrar como acompanhante, né? Lembra? Sim. Porque talvez o marido não é bom com sangue, talvez não tem intimidade, talvez, entre o casal, né? Porque vocês precisam estudar, viu, gente? tem um podcast que a gente falou sobre casamento aqui no nosso canal. Acompanha lá. Por favor. Vai estudar sobre casamento pra você ter intimidade com a sua esposa. Exato. E é importantíssimo. O Ranulfo, em todos os segundos, ele estava ali fazendo massagem nas minhas costas. Teve hora que não tava resolvendo nada. Não tava resolvendo massagem, não tava resolvendo chuveirinho nada de água quente. Não tava resolvendo nada, só tava com dor. Meu Deus, eu queria que passasse aquela dor. 3 horas da madrugada eu pedi arrego. Falei que não, eu quero pele dural agora. Por favor, pode pôr. Foi pôr só 4 horas da madrugada. Gente, a contração no nível hard, assim, dói muito, dói. Mas aí é importante você entender que é só aquele período. Ele vai nascer, você vai sentir uma vitória tão grande
É que nem campeonato. Não sei se você já é esportista, se você passou por alguma coisa de competição. Quando você recebe aquela coisa, você lutou, se esforçou todo um ano, às vezes mais, pra você conseguir aquela vitória. Quando você tem aquela vitória, é muito gratificante. É igualzinho o filho. Você passa por aquela dor, aquele processo, né? Começa com umas dorzinhas, daqui a pouco já tá uma dor mais forte. 3 horas da manhã tava uma dor insuportável, doía muito, não tinha o que fazer. E a dor vinha, doía e tava ritmada em um minuto. Doía pra cacete. Pra falar bem a verdade. Essa é a realidade, doía muito. Doía. Mas quando colocou a pele dural, a contração ainda continuou, né? Só que você não sente a contração. Então, é legal a gente explicar sobre isso, né? Sobre o parto normal. Porque tem muita gente que não sabe sobre o parto normal, não sabe que existe o cortisol artificial, que fala, né? Que não, injeta o peridural. Não é cortisol, é ocitocina. É, ocitocina. Obrigado. Isso. E aí, o que acontece? Quando a pessoa vai ter o parto normal, isso é algo que eu estudei, e a Gabi me falou que ela queria seguir o parto normal por causa dessas coisas, né? A gente não sabia. E tem muita gente que acha que ter parto normal só você sentir dor, até dilatar os 10 centímetros, vai rasgar tudo, vai... Acaba, hoje em dia existe a medicina. Então, assim, foi todo um processo, né? Das 8 horas da manhã até 3 horas da manhã, era contração atrás de contração, dor atrás de dor, massagem atrás de massagem. Exato, 20 horas, né? Era massagem. Então, assim, a gente tava junto ali, trocava uma ideia, dava risada, conversava quando vinha a contração, dá-lhe massagem nas costas. Inclusive, se você é seguidor assíduo dos nossos conteúdos, acompanha a gente lá no Instagram, aqui no YouTube, deixa aí nos comentários se você conseguiu acompanhar essa história, essa novela lá que a gente gravou uns vídeos, algumas fotos, né? Vamos liberar o perfil do Samuel pra eles verem. Vamos, será? A gente faz isso? Vamos ver. Tá aí uma dica muito boa, ó. Crie um Instagram privado desde quando você descobriu da gestação. Aí lá você posta as fotos de consulta, lá de ultrassom, vídeo do coração batendo, que é uma emoção muito gostosa. E aí quando a gente fala de parto normal, existe processos, né? Por isso que tem muita gente que tem às vezes medo da peridural ou da HAC, foi 2 coisas que eu estudei. A HAC, ela amortece anestesia da cintura pra baixo, então é tudo. Só que daí... Você não consegue erguer a perna, a HAC. Você não faz esforço, não tem como você fazer um parto normal com a HAC, porque você amortece inteira. Agora, a pele dural, o que eu sentia era só, tipo, amortecido literalmente a dor, só que as pernas, tudo, eu sentia tudo. Formigava um pouquinho, mas sentia tudo, eu conseguia fazer força. A peridural entra em que parte? Ela anestesia que parte? Continua, da mesma forma, da cintura pra baixo, igual a HAC. Tudo? Mas é da cintura pra baixo. Só que a pele dural você consegue se mexer, consegue fazer força, consegue tudo. A HAC não. A HAC você fica da cintura pra baixo, mas amortecido inteiro. Entendeu? Você não consegue nem mexer o dedinho. Foi 3 horas da manhã. 3. Aí foi onde chicote estralou. É onde o filho chora, a mãe não vê. Eu falei, eu quero ocitocina pra aumentar a dor. A ocitocina faz o quê? A ocitocina, ela aumenta a dilatação, né? É um hormônio que a gente já gera no nosso corpo. Só que se... Resmungão, Tá com sono. Tô querendo dormir, esse povo falando. Aí a ocitocina, ela vai acelerar o processo da dilatação. É igualzinho... Estimular a contração, né? Estimular a contração pra ter a dilatação. A ocitocina, O ruim do meu... Ruim não, né? Foi a melhor coisa, porque eu consegui segurar o bebê tudo certinho até os 40 semanas. 40 semanas é 10 meses, né? Tem muita gente que não sabe disso, né? Tem gente que acha que gestação é 9 meses. Né? Conta pela luz 9 meses. É. Mas ele era alto, né? Então tinha que descer pra ter a dilatação. Então demorou muito. Eu fui fazer a pele dural, eu tava com 6 centímetros de dilatação. Aí a enfermeira chegou, falou assim, olha mãe, tava com cardiotoco, tô achando que vai ter que ser cesárea, porque o coração do neném tá abaixando. Se tivesse já pra parir, já na hora H, então não tinha problema. É que a gente pulou um detalhe, né? 3 horas da manhã você tomou ocitocina artificial. Nossa, aí dói, gente. Aí dói, porque estimula a contração. Então a barriga fica... É tipo assim, o músculo forçando pra dilatar o colo do útero pra abrir. 3 horas da manhã. Aí o que aconteceu, Gabi? Ficou das 3 até 4 alguma coisinha? 4 e alguma coisa, sentindo dor. Mas assim, as dores começou a vir mais rápido. E mais forte. Então, tipo, se tava 1 minuto, agora já tava 40 segundos. Você lembra que eu falava pra você?
Porque, não, assim, no maxilar, não segurar a mão forte. durante a gestação tem mulher que tá sentindo tanta dor que ela chega Durante a Isso, durante a contração. contração. Tem mulher que segura, às vezes, o apoio da cama com tanta força que estoura. O que foi? O punho do carpo. Isso, estoura. Tem como ligar um pouquinho o ar-condicionado, por favor? Que eu- Só o Caio que vai ligar o ar ali pra gente. Chega a estourar o pulso de tanta força que a pessoa faz pra segurar. E aí tem outras pessoas que prendem tanto o maxilar que chega a quebrar os dentes de trás. Então, durante o intervalo das contrações, eu falava pra Gabi, Gabi, só se concentra, não aperta o maxilar e não aperta demais pra não estourar o seu pulso aqui. Eu apertava ele. Aí apertava eu, né? Teve uma hora que você ia morder, você lembra? Eu ia morder, mas eu segurei e não mordi. Mas quase. Ainda bem que eu já tava auxiliando ela. Aí ele fala, amor, não aperta os dentes. Aí, mais engraçado que as enfermeiras falou, eu sei que tá de doula hoje, marido. Ele estudou bastante pra ser doula. Foi, estudei bastante mesmo. Posição de cócoras ajuda na dilatação. Então, das 3 às 4, a Gabi tava estralando ali, ó, Na posição. Não, eu já tava de tudo que é jeito, gente. Sentindo A enfermeira chegou, como meu útero tava pra cima, então a enfermeira falou assim, não, você tem que ficar na posição de cachorrinho, né? Pra poder o útero descer. É melhor do que a posição de cócoras. Eu fiquei, acho que até 3 horas da manhã, fazendo todas as posições que eram possíveis. Chega uma certa hora que você nem sabe mais o que fazer, né? Não sabe, gente. Teve hora que eu tava, pedindo arrego, Jesus, Sabe Deus. o que eu fico imaginando? Eu chamei Deus assim que umas 100 mil vezes. Falava, Deus. Eu só pensava em Deus. Falava, Deus, por favor. Aí eu fico imaginando o comentário do pessoal lá. Eu passei por essa sensação. Eu passei por isso. Aí o pessoal da cesárea. Tô fora de parto normal. Não quero sentir dor. Não quer. Você que teve parto normal de cesárea. Ou você que nem teve ainda. Coloca nos comentários aí pra gente conseguir ler depois. E foi incrível. Aí chegou 6 horas da manhã, Não, né? 4 horas. Tive Aí você tomou a peridural. Anestesia. Sentindo contração. E aí... Posso falar? Pode. Aí 4 horas da manhã, acho que a Gabi tomou 5 ou 4 furinhos na costela. É bem aqui atrás, aqui, quase no cóccix. Por causa que toda vez que ele ia furar, né? A hora que ele ia pra colocar a agulha pra dar a peridural, Não, ele fiava a agulha, né? enfiava. Vinha a contração. Aí ele tirava. Porque o que acontece? A posição que você fica é mais ou menos assim, né? Aí ele injeta a agulha aqui atrás aqui e não pode contrair pra trás, porque pode acontecer da ponta da agulha. Olha a parada que eu fui estudar, velho. Eu viajo, tem hora na maionese assim, mas é de estudo mesmo pra saber entender o que acontece por trás das coisas. Porque se a Gabi fizesse assim e a agulha estivesse lá dentro, poderia quebrar. E aí ela poderia perder o movimento das pernas e tal. Então, tipo assim, como que era, Gabi, o anestesista? Não, anestesista é 10, né? Eu queria Mão até de saber fada, o nome assim. dele, né? Não lembro se ele falou o nome, esqueci. Gabi. Queria até falar. A gente nem pensa em te nada na hora. agradeço, anestesista, se você tiver aí. Anestesista muito bom da maternidade. Verdade. Incrível. Tipo, ele era muito bonzinho. Aplicou a peridural. Aplicou a peridural. Parou Aí a Gabi, demorou uns 5 minutos, ainda sentia dor pra cacete. Eu falava, meu Deus, não anestesiou isso aqui. Coloca mais. Você fica com acesso nas costas, né? Tá. Fica com acesso nas costas. E o anestesista, muito 10. Parou de... 5 minutos parei de sentir a dor. E a contração vinha, mas eu não sentia dor. Porque eu tava com a ocitocina, tava dilatando. Quando chegou 6 horas da manhã, fez o exame de toque. Ainda tava com 6 centímetros. Não tinha dilatado nada. Aí, conforme o coração dele tava batendo, porque eu tava com cardiotoco, tava baixando o batimento cardíaco, a enfermeira falou, eu acho que vai ter que ser cesárea, porque tá baixando o batimento dele. Se não tivesse, tava tranquilo, você podia tentar, mas como tá baixando... Aí eu virei pra enfermeira e falei assim, eu tô sentindo alguma coisa lá embaixo, sair. Ela falou assim, mas você tá com 6 centímetros há 1 hora. Não tem como ele tá... Não tem, vamos fazer só pra descargo de inconsciência, vamos fazer um exame de toque. A hora que a enfermeira foi fazer o exame de toque, ela ergueu o lençol pra fazer o exame. Era 5 para 7 já? Era 5 para 7, o Ranulfo chegou. Ela falou pro Ranulfo, né? Pai, olha aqui, tá saindo. Aí a Gabi perguntou, mas já dilatou? Ela falou, já tinha tudo que tinha pra dilatar, já tá saindo. Olha aqui, pai, a cabecinha da criança. Eu fui lá, olhei assim, falei, meu Deus, o cabelo do Samuel. Aí ela falou, eu tô sozinha. Ai, meu Deus, eu tô sozinha. Foi correndo chamar a enfermeira, a médica. Já tinha dilatado 10 que a equipe dedos foi toda feminina, porque eu quis que fosse, por causa que eu sou um pouquinho vergonhosa, muito vergonhosa, sou mais conservada, né? Então eu pedi que fosse todos feminina. Inclusive o enfermeiro chegou lá, só o anestesista que não teve jeito, teve que ser homem, mas foi o melhor anestesista que eu imaginei.
graças a Deus. E aí aí tava saindo. Qual foi a sensação, Anu? Foi massa, eu acompanhei tudo, assim, ó, do começo até o fim, na massagem, nas caminhadas. E eu falava pra Gabi, você tá sentindo contração, é aí que você tem que caminhar, porque daí isso aí vai estimular. E a Gabi queria ficar muito deitada, ela falava, isso aqui é muito pesado, ai meu Deus. Ela reclamava um pouquinho, mas eu sempre ia. 7h14 da manhã nasceu esse cara, Samuel, que significa quem Deus ouve. Esse foi o significado e a gente colocou esse nome nele justamente por isso, né? Então, bom, agora que a gente contou essa experiência, eu acredito que falta pouco tempo que o Caio avisou ali pra gente. Tem algumas perguntas aqui, algumas coisas, né, que eu separei pra gente debater, como estrias. É cuidar, né? Tem que cuidar. Eu não tive nenhuma estria na... Como que você cuidou? Eu passava todo dia óleo, aquele mãe e bebê, sabe? Óleo da Natura. Da Natura. Passava todo dia. Todo dia, cuidei muito de estria, porque eu fiquei com medo. Melasma também, eu passei todo dia protetor, até para ir trabalhar que ficava na luz. Tem que passar protetor, porque até o computador transmite UV, né? Então passa protetor para não ter melasma. Não tive, graças a Deus. Cuidei bastante. Era isso mesmo que eu ia perguntar. Estrias, melasma, outra coisa que eu falei sobre refluxo. Um médico deu aquela dica pra gente, maravilhosa, gente. Durante a gestação. No começo da gestação, eu não tive vômito, né? Mas eu tive muito enjoo, tontura e muita azia. Mas muita. E a azia era recorrente ao refluxo. Então, o que o médico chegou... Plantonista, médico que eu fui lá, que eu tava com muita dor nas costas, muita dor no estômago. Ele falou assim pra mim, coloca tijolo na cabeceira da cama, pra você ficar assim. Geralmente pra circulação é assim, né? Coloca no pé, mas pra refluxo, cabeceira da cama. Eu consegui dormir. Eu não consegui dormir maravilhosamente bem, resolveu super. Faça isso. Massa. Outra coisa que eu coloquei aqui é como lidar com parentes, né? Parentes e familiares. Na verdade, parentes, né? Porque depois que casa, né? Até pai e mãe vira parente, irmão. Então, assim, como lidar com essas situações? Porque sempre tem alguém pra dar um conselho, pra dar sugestão, pra falar alguma coisa. E a gente entende que todo esse fundo de cuidado, de conselho, existe um amor por trás, né? Existe. Mas a nossa família não teve muito, não. Graças a Deus. A nossa família não teve... praticamente se intrometeu em nada. E pra gente que tá assistindo a gente, que passa por essa situação? Para as pessoas que passam por essa situação, gente, a gente tem que ser chata mesmo. Infelizmente, a gente olhar pra gente e falar assim, o que eu quero com o meu marido? Eu e meu marido entramos num acordo, o que nós queremos? Nós queremos isso. Então, se a gente quer isso, para de tentar, tipo, falar pra mim. Não, seja chato, fala assim, olha, eu sinto muito, eu agradeço pela sua preocupação, agradeço mesmo de coração. Sei que você tá preocupado comigo, sei que você me ama, mas olha, eu quero passar por essa situação aqui, eu quero passar com o que eu acredito ser bom pra mim. Simplesmente. Não é ser ignorante, não é você fazer com que a pessoa entenda, né, principalmente, que você não quer passar desse jeito, quer passar da forma que você quer aprender suas experiências, né? Que nem, por exemplo, toda vez que vem pessoas de fora, né, querer falar pra mim, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Eu falo assim, não, eu tô seguindo meus instintos. Eu vou... pra não ser grossa, não ser ignorante, eu falo, não, eu quero seguir os meus instintos, eu quero fazer da forma que eu acho melhor. Porque é seu filho, não é filho de outra pessoa, é seu. Então você, né, adapta o seu filho, a sua rotina a você, né, ao seu marido. Porque, por exemplo, tem mãe que é leoa. Né? Tem mãe que não deixa nem relar, não rela no meu filho, e nem o marido relar no filho. E tem mulher que reclama, né? Meu marido não ajuda em nada. Mas até onde você permite que seu marido ajude? Né? E tem marido que fala, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Mas mentiras que te contam. Até onde você tá disposto a ajudar também, né? Porque assim, tem muito o que fazer sim. A mulher só tem a mama. Né? Depois só que tem nasce, né? Depois que nasce, Antes de nascer, você tem que ajudar super. Pelo amor de Deus, ajude muito sua esposa. Bastante ela tá segurando ali seu filho também, não é só dela. Então, por favor, ajude muito sua esposa. Giba! Que eu falei com ele ontem, né? Ouve essa, hein? A gente tá falando contigo. A gente é um casal de amigo nosso, né? Bem próximo. E, então, assim, mentiras que te contam, né? É que depois que o filho nasce, não tem muito o que o pai fazer. Eu me peguei pensando sobre isso, né? Será que não tem mesmo? Porque assim, tem muita gente que se pergunta, né? Não tem muito o que fazer e aceita. E eu sou muito questionador. Eu, Ranulfo, sempre gostei de ter as minhas experiências. Não é que eu sou teimoso, mas eu gosto de testar coisas diferentes. Então eu me parei e pensei assim, como assim não tem muito o que fazer? Desde que o Samuel nasceu, né, amor?
O primeiro Todos os banho de chuveiro foi comigo. Eu De quis banheira dar. também, lá De no banheiro hospital. também, né? Então, assim, os 15 minutos pro bebê arrotar ali e pra descer o leitinho, Ó, trocar uma se fralda. você tiver uma rotina, o nosso bebê acorda 2 vezes na noite. 2 vezes ele acorda. Pra mamar, né? Que são a cada 4 horas, né? Geralmente quem tem que ganhar peso. O Samuel ganhou muito peso, graças a Deus. É. Mas é importante, ele acorda mesmo 2 vezes na noite. Pra mamar e pra trocar fralda. O que a mãe faz? Amamentação. Então, a mãe tem que estar ali acordando pra amamentar. Mas o pai tem os 15 minutos, que é os 15 minutos de segurança pro seu neném não ter refluxo, não engasgar. E também pro leitinho ir pro intestino, né? Então, são os 15 minutos ali que você tem que ficar com o neném de pé. Arrotar é importante também. Tem vez que vai arrotar, tem vez que não vai arrotar. Mas os 15 minutos é importante de segurança. A mãe cansa muito a amamentação. Cansa. Pais, por favor, entendam. A amamentação suga a mãe. A mãe fica exausta. Principalmente nos primeiros meses, eu acredito. Eu acho que depois fica mais fácil. Mas nos primeiros meses a mãe fica exausta, cansada. Então você ficar aos 15 minutos não vai cair nada do seu corpo, pelo amor de Deus. A Gabi, durante a gestação, ela ficou muito nhaca com relação à limpeza, né? Então, Ah, sempre é. quando eu dava, eu lavava uma louça. Fiquei com toque. Ficou com toque. Dava uma varrida no chão. Então, assim, são coisas simples. Agora, a pergunta que não quer calar. Uma das dúvidas recentes que eu tive sobre o que fazer com o cordão umbilical. Já Né? fora. E tem muita gente que fala, como assim, se jogaram o cordão umbilical fora? No lixo. E aí tem crenças, né, de pessoas assim que quando joga o cordão umbilical, se o rato pega, aí a criança vira Ladrona. vira ladrona, vira ladrão. Então, assim, Ladra, né? são coisas que a gente foi estudando e são experiências que a gente foi tendo. A gente, no caso, antes de fazer isso, a gente pesquisou, né? Mas tem muita gente que fala assim, tem que enterrar o cordão umbilical do menino do lado de uma porteira pra ele ser próspero e ser rico. E o da menina tem que enterrar embaixo de uma roseira pra que ela seja bonita e bela, não sei o quê. Só que assim, crenças, né? é crenças, né? Não descartando o que você acredita. O problema é só seu. Não tô descartando o que você acredita, mas tô dizendo a experiência nossa. E aí o que a gente fez? A gente jogou fora, aí a gente foi entender, né? Da onde que surgiu isso? Sabe, porque as coisas que acontecem na nossa vida tá em questionamentos que a gente não se faz. E eu comecei... Faz, né? E só faz. Não, por que você enterrou o cordão umbilical? Não, porque o meu avô, tataravô, tatara, não sei de quê, Me ensinou a disse enterrar. que tinha que fazer isso. Mas assim, o que Deus disse sobre você não muda daquilo que realmente deveria ser. Entendeu? Então, o que a gente fez? Jogou fora. A gente conseguiu, pesquisando, né, nas redes sociais, a gente conseguiu ver que enterrar o cordão umbilical é como se fosse um ritual. Que partiu de quem? Dos candomblecistas ou das tribos indígenas que faziam isso. Então, são coisas bem lá de trás. Que não condiz com a nossa crença. Né? Isso, com aquilo que a gente acredita, de fato, né? Com Principalmente- aquilo que a gente vive, que a gente não acredita em Deus, né? Deus é. Deus né? a gente vive Deus, né? Deus é que nem essa chave desse carro aqui, ó. Tipo assim, a gente não acredita que isso aqui é uma chave. É uma chave. Então são coisas que você vai estudando, coisas que você vai pesquisando, coisas que você vai vendo que fazem a diferença. São detalhes, né, Gabi? Eu acredito que, bom, a gente conseguiu debater bastante assunto. O Caio ali já tá ali, ó. Já deu tempo. Bom, eu consegui falar de bastante coisas aqui. Eu acredito que esse podcast vai fazer total sentido pra você. Se você é uma pessoa que não nos acompanha no Instagram, entra lá, pô. Acompanha a gente. @ranulfolopes.oficial. O da Gabriela é gabriela.lopes.oficial. O do Samuel a gente não liberou ainda, né? Não E nem liberamos, sabe mas se a gente vai liberar. Não sei, mas vamos ver. Quem vamos ver. sabe? Bom, se vocês pedirem muito, a gente vê. Isso, deixa nos comentários aí. Fala, eu queria muito acompanhar essas histórias desde o começo, que não sei o que, queria saber como foi. Pô, deixa nos comentários, vai fazer total sentido pra gente que olha, acompanha, dá um coraçãozinho no seu comentário lá, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal do YouTube dessa plataforma que você tá assistindo, se inscreve, porque isso garante que você não perca os próximos conteúdos, entendeu? A gente sempre tem uma mensagem a ser carregada, sempre tem um conhecimento a compartilhar, entendeu? Então, assim, o povo perece por falta de conhecimento, né? E a melhor coisa, principal, leiam a Bíblia. Leia a Bíblia como um manual. Como um manual de vida. O manual de vida. Você lê a Bíblia para você colocar e praticar na sua vida. Em Eclesiastes fala, Salomão, né? Ele fala, o mesmo problema que você teve no passado, você vai ter no presente, que vai ter no futuro. Isso é igualzinho, gente. Sempre existiu e sempre vai existir os mesmos problemas. A gente que faz uma tribulação, Ignora uma tempestade conhecimento. no copo d'água, ignora tudo. Leiam a Bíblia que vocês vão entender que é o mesmo problema. Deus é o dono do jogo. E todo jogo tem manual. Então, leia a Bíblia como um manual. Tenta entender, vai a fundo, vai pesquisar, vai estudar.
Entendeu? Então, assim, era essa a nossa mensagem de hoje. Muito obrigado por você que ficou aqui até o final. Se inscreva aí no comentário. Eu fiquei até o final. Mesmo que não acredite em Deus, só pra falar assim, mesmo que não acredite Pesquise. em Deus, leia a Bíblia. Mesmo sem acreditar. Você é ateu. Ah, não acredito em nada, acredito no universo. Tá, leia a Bíblia pra você. Tem Pra você alguns ter... ateus que foi convertido aí, hein? Só lendo a Bíblia. Só lendo a Bíblia. Só queria dizer isso. Exato. Tem alguns ateus que acreditam mais em Jesus do que os próprios cristãos. Ex-ateus, né? Cristão, né? Oh, desculpa. Ex-ateus, né? Então. Então, assim, era essa a mensagem que a gente tinha pra compartilhar. Se inscreve no canal, deixa o seu curtir. Se você tá no Instagram, pô, deixa o seu comentário. Vai ser legal a gente ver, porque isso enganja também o nosso conteúdo pra que chegue pra mais pessoas, tá bom? Era essa a nossa mensagem de hoje. Mais alguma coisa pra falar, Gabi? Bebê dormiu. Bebê dormiu. Skin the Game, essa vida é jogo. Gente, muito obrigado. Um forte abraço pra vocês e tamo junto.